Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. E esta semana, até em função dos acontecimentos, a divulgação do laudo da CPRM, a questão envolvendo a Braskem, nós temos dois convidados que têm tido um papel fundamental importantíssimo na defesa da população de Maceió, principalmente nesse momento. Eu estou falando aqui do Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, Procurador-Geral de Justiça, e do Defensor-Geral do Estado, Dr. Ricardo Melro, a quem agradeço a ambos, né? E eu começaria perguntando o seguinte, ou já perguntando, né? Naquele momento em que vocês decidiram entrar com ação cautelar, vocês não temeram que pudesse dar errado e que fosse uma precipitação? Fiquem à vontade, podem começar. Ricardo, primeiro eu gostaria de registrar a importância da retirada da vaidade nessa ação. O Ministério Público e a Defensoria se uniram, deixando de lado a vaidade e visando a coletividade. A partir desse momento, a união de forças foi fundamental para que nós superássemos os obstáculos. Vou fazer uma pergunta, aproveitando essa sua resposta. É a primeira vez que vocês assumem uma ação desse porte conjuntamente, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento em relação ao Ministério Público, sim. E foi fundamental para que nós viéssemos a ultrapassar os obstáculos. Quais obstáculos? A certeza que, se as evidências que nós apontamos lá atrás, quando estávamos caminhando solitariamente, Defensoria e Ministério Público na estrada, não fossem descritas nesse laudo, nós passaríamos o resto de nossas vidas pagando indenização à empresa apontada por nós como responsável. Uma parcela da imprensa também, entre os quais... Você escreveu algo fundamental. Eu nunca passei isso na minha vida, a questão da fake news qualificada, em que você sai da pessoa jurídica e vai diretamente para a pessoa física. Por isso a importância, foi muito importante para o Ministério Público estar junto com a Defensoria e unir essas forças com as evidências que se confirmaram para nós produzirmos algo concreto em prol da sociedade. Portanto, as minhas primeiras palavras são de agradecimento pela união com a Defensoria, agradecimento também a você, Ricardo, porque sei que foi quase uma voz solitária, porque nós recebemos muitas pancadas, mas sabemos também que essa clara evidência de que as coisas caminhavam para isso naquele momento, pouquíssimos tinham ou queriam enxergar. Agora é fácil, mas naquela hora foi uma decisão muito difícil. Nós fomos alvos de muitas críticas, apesar de termos feito a ação conscientes e do muito que bem estávamos elaborada, né? Muito fazendo. Detalhada, diga-se de Mas passagem. Me adiantei na resposta, mas agradecendo ao Ricardo por conduzir a Defensoria nessa união com o Ministério Público, que fortaleceu demais o resultado inicial. É claro que não estamos satisfeitos, porque aquilo era evidências, hoje nós temos provas e precisamos ter o bloqueio integral para recuperar esses danos causados à população tão fortemente atingida. O bloqueio integral a que você se refere seriam 6 bilhões e 700 milhões de reais, é isso? Exatamente. Doutor Melro. É exatamente isso, Ricardo. Agradecemos aqui o convite e estar aqui com o doutor Alfredo é um motivo de muita alegria para todos nós aqui, porque admiramos o trabalho que ele faz aí à frente do Ministério Público. E essa união de forças veio para isso, para proteger a população, e tem dado certo. De início, ali trabalhando apenas com indícios, fomos alvos de ataques covardes e ignorantes, inclusive. Até de setores, com a economia de Alagoas, até de setores jurídicos, entendeu? Olha, como é que você pode entrar com uma ação dessa sem uma prova? Mas é lógico que a gente não tem a prova definitiva. Por isso que entramos com a cautelar. Se tivéssemos a prova definitiva, tínhamos entrado com a ação definitiva, que é a ação civil pública, e o pedido de tutela satisfativa. Não, foi cautelar, para resguardar o resultado
final Seria dessa uma espécie demanda. de uma ação preventiva. É, protetora. Protetora. Vamos segurar esse dinheiro aqui para quando sair o laudo e se ele apontar a responsabilidade da mineradora, a gente já partir para uma rápida liquidação e entrega da indenização. Porque temos falado, o ônus do tempo é terrível, é muito cruel para quem é vítima, para quem vai ao judiciário pedir. E temos que acabar com essa cultura. Quem vai à justiça busca a tutela adequada. Adequada no sentido de ter uma proteção suficiente diante da situação fática que está afligindo. Me parece que esse é o caso. E estamos nos saindo bem, modesta parte. O judiciário... Eu acho que foi um avanço importante. Eu cheguei a conversar, falei isso em off, viu, gente, como a gente utiliza aqui informalmente, conversando com o diretor da Braskem, o diretor nacional, e ele dizendo, isso não tem um efeito prático. Eu digo, tem, a sua presença aqui já é um efeito prático e objetivo, porque eles passaram a olhar com muito mais seriedade o que estava ocorrendo a partir dessa ação adotada por vocês, ação cautelar no Tribunal de Justiça, que vocês esperam que seja julgada agora. Acreditam nisso? Nós esperamos e temos a convicção que o Poder Judiciário do Estado de Alagoas tem à altura da sua responsabilidade o destino de milhares de vidas que estão paradas ou paralisadas pela irresponsabilidade causada por toda essa tragédia que nós estamos acompanhando. As pessoas saíram de suas casas, deixaram seus comércios, fecharam suas empresas, as escolas e os postos de saúde foram fechados. Hospitais estão na iminência, né? Nós estamos com 3 bairros diretamente atingidos, milhares de pessoas, temos um pedido pronto, substancial do Ministério Público, da Defensoria, visando só proteger a coletividade, quando havia evidências, e aí se bloqueou 100 milhões, e também, no segundo grau, o desembargador Alcides impediu a distribuição de dividendos de 2 bilhões e 600 milhões, aquilo tudo baseado em evidências. Agora nós temos a prova, mais do que suficiente, por meio de dezenas de técnicos qualificados oficiais do país, depois de um estudo rigoroso, que demonstra que, infelizmente, a atividade de mineração, que não teve a devida fiscalização, causou isso. E agora temos a prova e a população precisa ser reparada. O dinheiro existe na empresa, a população tem a necessidade, o fundamento jurídico nós expusemos ao Poder Judiciário, a necessidade social é premente. O risco de dano, ele já ultrapassou todos os limites imaginários possíveis e que sejam justificáveis. Nós estamos precisando agora de uma ação firme do Judiciário. Falar em proteger a atividade econômica é algo louvável, nós sabemos disso, mas o maior patrimônio, como o doutor Ricardo costuma dizer, é o povo. Nós precisamos trazer a atividade econômica para depois da proteção do povo. Após o povo estar protegido e ter os seus danos reparados, vamos cuidar para ver se existe uma fórmula de manutenção dessa atividade econômica, mas protegendo, antes de tudo, o cidadão. Está corretíssima a visão. Eu vou fazer aqui o intervalo, mas vou deixar para os senhores a seguinte indagação. Houve um adiamento, né, da divulgação do laudo. E nesse ínterim, houve várias versões que surgiram e apareceram sobre o evento, o que causaria. E as pessoas começaram a ficar com dúvidas sobre o que efetivamente poderia vir do laudo da CPRM. Vocês também passaram a ter alguma dúvida? Daqui a pouquinho os senhores respondem.